Graça e paz, como é que você está, cristão? Tudo bem? Espero que seja tudo certinho com você. É uma imensa satisfação poder ter mais um momento de comunhão contigo no Papo Pentecostal. E hoje eu quero falar com você a respeito do reino de Deus e da sua natureza. Antes de entrar nas minhas considerações, segue a lista crente, inscreva-se no canal, curta a publicação, comente, ative as notificações, compartilha com uma galera, espalhe esse vídeo para a glória de Deus, me ajuda a chegar aonde eu não posso chegar com os meus pés, me ajuda a compartilhar esse conteúdo para edificar vidas. Vem comigo! Poder falar a respeito do reino de Deus é algo extraordinário, porque esse entendimento ele é capaz de mudar completamente a nossa cosmovisão e o nosso entendimento do grande plano de Deus a nosso respeito. Infelizmente, esse é um assunto que não é tão debatido, discutido e pregado nas igrejas, uma vez que ele exige de nós alguns posicionamentos mais sérios a respeito do plano de Deus conosco. Infelizmente, vivemos dias em que falar de milagre, vitória, cura, dá muito mais ibope, mas eu não estou aqui atrás de ibope, eu estou aqui para edificar a sua vida, então vamos falar do reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Cristo no coração daqueles que se submetem à vontade do Rei e desejam servi-los por intermédio da salvação que obtiveram de graça mediante a fé. O reino de Deus então engloba todas as alianças, promessas que foram feitas por Deus a respeito da humanidade e que passam a se tornar concretas e reais a partir do momento que o Rei se manifestou. Você vê na Bíblia Sagrada, quando João Batista começa a pregar, ele anuncia que o reino de Deus está próximo. Quando Jesus surge, o Rei, aquele que reina, aquele que nasceu para reinar, ele tem coragem para afirmar: olha, o reino de Deus está entre vocês. Desse modo, todos nós que fomos salvos da condenação e libertos dos nossos pecados, nós passamos a fazer parte do reino de Deus e agora carregamos em nós a marca de Jesus Cristo e o seu governo em nosso coração. Segundo Lucas capítulo 17, verso 20 e verso 21, o reino de Deus já está entre nós. Por quê? Cristo já veio e o seu governo agora opera no coração daqueles que receberam a fé, sendo iluminados pelo Espírito Santo e tendo sido regenerados pelo seu poder salvador. Apesar disso, o reino de Deus, ele ainda virá em toda a sua plenitude quando Cristo voltar para consumar todas as coisas. É uma experiência mais ou menos entre o reino de Deus é e o reino de Deus ainda será. Nós vivemos essa experiência. Nós já somos salvos, já somos lavados no sangue de Cristo, já somos justificados, mas essa salvação ainda se tornará uma experiência mais aprofundada quando o nosso corpo for glorificado. Assim como o reino de Deus é e ainda será, a nossa salvação em Cristo já é, mas ainda será também. É doido isso, né? As pessoas se tornam participantes do reino de Deus quando são iluminadas pelo Espírito Santo e creem em Cristo para a salvação. O Espírito Santo veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. Assim como Cristo falou para Nicodemos: olha, é necessário que você nasça de novo, senão você não pode ver o reino de Deus. Esse trabalho do Espírito leva aqueles que Deus de antemão escolheu a terem uma fé viva no Senhor, reconhecendo a lástima do seu estado pecaminoso e crendo em Cristo para a salvação. Quando isso acontece, nós somos enxertados no corpo de Cristo e o reino de Deus passa a pulsar dentro de nós, conduzindo os nossos passos para cumprirmos assim o propósito de Deus. Paulo falou que o reino de Deus não é comida e não é bebida. Romanos capítulo 14, verso 17. Isso significa que o reino de Deus não consiste em observâncias exteriores. Ele não é um reino cerimonial, ele não é uma experiência legalista, ele não é uma experiência baseada em méritos, ele é o governo de Cristo, o poder sobrenatural de Cristo no coração daqueles que creem nele. Por isso, nós que somos servos do reino de Deus, precisamos trabalhar com afinco para mantermos os nossos olhos fixos em Jesus e não deixarmos que observações exteriores se tornem elementos que nos distanciem do nosso irmão
quando nós observamos alguns valores e algumas práticas não essenciais à salvação. Por exemplo, eu não vou virar a cara para você se você não usa uma barba. E você não deve virar a cara para mim porque eu sou barbudo. Você não deve olhar torto para uma irmã lavada no sangue de Cristo que usa uma calça comprida. Da mesma forma que uma irmã que usa calça não deve chamar a irmã do coque de uma irmã quadrada. Essas coisas vão construindo muros entre nós, quando o Evangelho deveria fazer com que pontes de relações saudáveis e curadas por Cristo fossem erguidas nas nossas vidas para a glória de Deus. Em contrapartida, o mesmo Paulo que diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, fala que ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse reino é justiça porque nós que somos servos do reino fomos justificados e chamados por Cristo para vivermos os padrões da justiça de Deus, obedecendo os seus mandamentos e honrando a sua palavra e honrando a Cristo, o nosso Rei. Esse reino, ele é paz, porque o príncipe da paz reina em nosso coração e ele fez a paz na nossa relação com Deus pelo sangue que ele derramou na cruz do Calvário, tirando a inimizade, reconciliando o povo de Deus com o seu Criador, para que este viva em novidade de vida e uma relação pacífica com Deus. Esse reino de Deus, ele é alegria. Alegria, ela é um fruto do Espírito. Isso significa que, embora vivamos em um mundo não ideal, decaído e que está debaixo da maldição do pecado, a vida que temos no reino promove em nós uma alegria interior que não pode ser tirada de nós. Essa alegria não está amarrada com circunstâncias, mas ela está ancorada no céu, da onde esperamos o Salvador, porque estamos em paz com Deus, porque fomos libertos da condenação, porque fomos perdoados dos nossos pecados. Uma alegria transbordante passa a jorrar dentro de nós. Todos aqueles que vivem no reino de Deus estão vivendo essa esfera de justiça, paz e alegria. Vivem vidas corretas apesar das suas imperfeições. Vivem em paz apesar das batalhas que enfrentam. E estão alegres apesar das privações que podem passar. Porque sabem que o melhor de Deus já veio quando Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, mas ainda virá, porque Ele voltará para consumar todas as coisas. Observe que o reino de Deus cria em nós uma santa expectativa de que, pelo fato de nós participarmos de uma promessa de salvação, pessoas que são radicalmente distintas, seja em suas etnias, nos seus gostos pessoais, na sua situação socioeconômica, passam a viver em uma outra esfera de relacionamento, que não está limitada a fatores geográficos, mas que está acontecendo pelo poder sobrenatural de Deus operando em seus corações. Nesse aspecto, pessoas distintas podem compor comunidades locais aonde o nome de Jesus é adorado e aonde essas barreiras já não existem. Essa compreensão da natureza do reino de Deus deve levar os cristãos nascidos de novo a batalharem para a construção de uma unidade cristã que possa romper todas as diferenças que nós temos levantado e devem levar todos aqueles que genuinamente foram salvos e lavados dos seus pecados a uma experiência de unidade e de comunhão, para que dessa maneira a oração sacerdotal de Jesus se cumpra. Em João capítulo 17, ele orou assim: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e ti somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. O anseio de Deus e do reino de Deus é fazer com que a igreja de Cristo viva uma espiritualidade profunda de comunhão e de unidade, para que dessa forma a nossa vida em amor, em caridade, em comunhão, autentique a nossa mensagem. Que Deus em Cristo te abençoe, crente. Vamos viver na esfera do reino de Deus. Deus te abençoe.